Muitas pessoas sofrem por estarem carregando fardos, cargas, julgos do inimigo sobre si. Esse é o estudo de número 781 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder para quebrar o jugo, para aliviar o fardo e para tirar o ser humano da servidão. Vamos ao nosso tema, a unção que despedaça o jugo. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Glória a Deus. O jugo é uma peça feita em madeira e é utilizada para prender os bois, a carroça ou ao arado. É uma canga. Essa peça ela é encaixada entre o pescoço dos dois animais e presa tanto à carroça ou ao arado. O jugo, numa linguagem figurada, pode ser considerada como escravidão, opressão, submissão, servidão a alguém. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Deus ele falou através de Moisés que Israel foi tirado do jugo da escravidão lá da terra do Egito. Êxodo capítulo 20, verso 2. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. O povo de Israel estava cativo, era escravo lá na terra do Egito. E aí a Bíblia nos mostra o Senhor falando que Deus tirou o povo de Israel da casa da servidão. Após a morte do rei Salomão, Jeroboão foi enviado pelo povo de Israel pedindo para Roboão, filho de Salomão, aliviar, diminuir as taxas, os encargos, os impostos, as cargas, ou seja, a opressão que era colocada sobre o povo de Israel para poder sustentar o luxo do palácio, o luxo do reinado de Salomão. 1 Reis, capítulo 12, verso 3. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora, alivia a dura servidão e a pesada canga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. E Roboão, ele não aceitou. Roboão não aliviou o jugo, motivo que o povo de Israel se dividiu em reino do norte e reino do sul. Jesus ele advertiu certa vez os fariseus, os escribas, porque eles colocavam fardos pesados sobre o povo para os homens carregarem e levarem, e eles mesmo não faziam nada. Era um jugo em observância à lei. Vamos conferir em Mateus capítulo 3, verso 24. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Fardos pesados ou jugo pesado está se referindo às observâncias da lei, mas eram feitas por eles e não estavam escritos na lei. Se tratava de tradições, mas os fariseus, os doutores da lei, eles não cumpriam as tradições. O apóstolo Paulo também nos ensina que nós não podemos nos submeter, nos sujeitar a um jugo de servidão da lei ou de homens. Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Olha que interessante, o povo de Israel, quando eles estavam sob o jugo de escravidão do Egito, realmente eles eram escravos, mas escravos físicos. Agora Paulo ele traz a questão de ser escravo, mas escravo espiritual.
O nosso Jesus, ele é maravilhoso, ele nos convida para que possamos ter o nosso fardo aliviado, as nossas cargas pesadas colocadas nele, a carga do pecado, porque as consequências da lei da semeadura, até isso Jesus nos ajuda, Jesus alivia o jugo da servidão. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. O nosso Senhor, ele nos convida a colocarmos nele esse jugo de servidão, a não servirmos mais o pecado, a não sermos mais dominados pelo pecado e nem pelo inimigo, mas ele nos convida para nos entregarmos a ele, porque ele é amável, porque ele é humilde de coração e ele nos dá descanso, ele dá descanso para as nossas almas. O jugo de Jesus, ele é leve, sabe por quê? Justamente porque Jesus é amável, porque Jesus é humilde, porque ele é misericordioso. Religião coloca fardo pesado, como tradicionalismo, cerimonialismo, mas Jesus, ele nos ensina a sermos dependentes dele e ele nos sustenta em todas as situações. Ele está conosco todos os dias, ele não nos deixa só e ele nos dá descanso, ele nos dá paz. Certa vez o apóstolo Pedro, ele enfrentou os judeus, porque esses judeus receberam a Cristo como Messias, mas eles não queriam deixar o tradicionalismo, a religiosidade da lei, e eles ainda queriam que aqueles que aceitassem a Cristo, que mesmo que não fossem judeus, observassem a lei como eles. Vamos conferir Atos capítulo 15, verso 10. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Mas quando nós nos entregamos a Jesus, Jesus, ele alivia o nosso fardo. O Senhor, ele nos mostra através da sua palavra o que ele fez para os egípcios, o que ele fez para os judeus, como ele agiu com grande poder para quebrar o jugo da servidão que os judeus estavam vivendo sob o domínio dos egípcios. Levítico capítulo 26, verso 13: pois eu sou Yahvé vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito, para que não mais os servissem como escravos. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. É o Todo-Poderoso, é o nosso Deus, é o Deus que nos dá liberdade, é o Deus que sustenta cada um de nós em todos os momentos. É o Senhor que nos tira de toda a servidão, é o Senhor que nos ajuda quando estamos aflitos, quando estamos abatidos, quando estamos deprimidos. Quantas pessoas estão carregando um fardo pesado, quantas pessoas são escravos do sentimento de culpa, mas o Senhor quer aliviar esse fardo, o Senhor quer te sustentar, o Senhor quer te dar paz. O Senhor, assim como ele fez com Israel, ele quer fazer conosco, ele quer nos aliviar, ele quer nos tirar dessa escravidão do pecado. Jeremias no capítulo 2, verso 20 diz assim: desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste: não servirei a ti. Israel desprezou ao Senhor, mas nós também somos convidados a termos os jugos, as correias, as correntes despedaçadas pelo Senhor, porque ele tem todo o poder. Que não venhamos a fazer como Israel, que declarou: não servirei ao Senhor, mas que possamos fazer diferente, que possamos falar: Senhor, nos liberta, quebra, Senhor, todo o jugo, Senhor, desfaça todo o laço, Senhor, arrebenta
repreenda toda armadilha de Satanás, porque nós queremos servir a Ti. Glória a Deus. E a unção que a Bíblia fala no dicionário significa gordura, significa óleo, mas a Bíblia nos mostra que a unção era um ato de Deus para separar alguém, para nomear alguém, para honrar alguém, para curar. E vamos, por exemplo, ver no caso quando Deus mandou ungir o rei Saul, 1 Samuel capítulo 9, verso 16: amanhã por volta desta hora enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, Deus falando para o profeta Samuel, e falou assim: unge-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de socorro. O nosso Deus, ele nos liberta. O nosso Deus, ele ouve o nosso pedido de socorro. Ele está atento à nossa aflição. Não precisamos viver debaixo do domínio, debaixo da escravidão do pecado, assim como o Senhor, ele pode nos ungir para quebrar o nosso jugo. E ele ungiu o rei Saul, mostrando como era um ato dele a favor do povo, era o favor de Deus pelo povo de Israel. E a unção com óleo, ela era usada para consagrar, para santificar, para curar uma enfermidade, para receber um favor do Senhor. Salmo 23, verso 5, Davi fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tem outra versão que fala: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás. Aleluias. O nosso Deus que despedaça o jugo, o nosso Deus que quebra toda cadeia, toda corrente que pode estar aprisionando o ser humano, é o Deus que pode ungir, é o Deus que honra o homem. E Jesus, ele recebeu a unção através do Espírito Santo. Jesus, ele realizou milagres, ele realizou curas, ele libertou, como nós vemos em Atos capítulo 10, verso 38, e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. O nosso Senhor Jesus, ele tinha unção, ele tinha autoridade, ele tinha poder para desfazer as obras do inimigo. O apóstolo João nos fala sobre isso em 1 João 3 e 8, que diz: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E o próprio Jesus, ele nos deu autoridade, o próprio Jesus, ele nos deu poder, o próprio Jesus, ele nos ungiu para estarmos agindo a favor do povo dele, para estarmos trabalhando para o reino dele. No nosso texto base nós vemos que fala sobre a unção que despedaça o jugo, mas tem um contexto no livro de Isaías, e nesse contexto nós vamos entender: o povo de Israel estava vivendo sob a servidão da Assíria, e eles foram levados para a Assíria porque foram rebeldes, desobedientes, eles rejeitaram o Senhor, eles afastaram o Senhor, eles desprezaram o Senhor, e o Todo-Poderoso levantou a Assíria para que fosse disciplina para o povo de Deus, para que fosse juízo para o povo de Deus. E se você observar, o povo de Deus muitas vezes foram advertidos, mas eles rejeitaram, eles não quiseram a salvação do Senhor. Deus de diversas formas advertiu o povo de Israel, e eles desprezaram ao Senhor, e eles foram levados para o cativeiro da Assíria.
como juízo de Deus era o reino do norte, as 10 tribos que tinha sido levado para o cativeiro da Assíria. Isaías capítulo 10, verso 5 fala: ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Deus usou a Assíria para disciplinar o povo de Israel. A Assíria era uma nação ímpia, mas a Assíria, ela também passaria pelo juízo de Deus. Ela seria destruída porque o rei deles era cruel e aquele rei da Assíria queria destruir as nações. Isaías capítulo 10, verso 7, mas o rei da Assíria deseja muito mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos, só pensa em conquistar todas as nações ao redor e destruí-las completamente. O rei da Assíria achou que eles estavam conquistando as nações devido à força deles, o poder deles, o exército que eles tinham, mas ele estava equivocado. Eles estavam conquistando porque o Todo-Poderoso estava usando aquela nação. Deus tinha promessa para Israel e Deus não se esquece da promessa que ele tem. Deus é Deus fiel e a promessa de Deus para Israel era a promessa de restauração. O povo estava no cativeiro, mas também a Síria seria castigada, porque a Síria estava usando de rebeldia, de soberba, de teimosia, de arrogância. Eles não reconheciam o poder de Deus. Isaías capítulo 10, verso 12, verso 13, pois bem, quando o Eterno concluir toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele exclamará: eis que castigarei o rei da Síria por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e da maneira como vê tudo com altivez, porquanto ele diz com soberba: com o poder do meu braço eu o fiz, e com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria, removi os limites das nações, despojei as suas riquezas, como invencível, subjuguei seus poderosos. Ele desprezou que tudo o que ele estava fazendo era porque o Senhor estava ajudando ele. Nós vemos um rei ímpio, um povo ímpio sendo tratado por Deus e o outro recebendo promessa de libertação. E Deus usou a Babilônia para derrotar a Assíria. Deus cumpriu a promessa dele ao povo dele. Quantas vezes Deus está abençoando o seu povo e o seu povo está desprezando a Deus, está achando que é pela força dele, pela inteligência dele, pelo esforço dele que ele está conquistando as coisas. O nosso Deus, ele é o mesmo. Nós temos que estar atentos e não darmos a glória do Senhor nem a nós mesmos, porque a glória do Senhor é para o Senhor. O povo de Israel ficou dominado pelos assírios durante um tempo. Eles eram dominados por eles, mas esse jugo, Deus estava prometendo através de Isaías que seria quebrado, que seria despedaçado pela unção, ou seja, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus ao seu povo, e Deus daria a vitória a Israel novamente. Eu vou concluir. A unção, ela está simbolizando o favor do Senhor ao povo de Israel. Deus estava tirando o povo de Israel do jugo da servidão dos assírios, assim como Deus tirou o povo de Israel lá do jugo da servidão do Egito. O favor de Deus ao homem é uma unção, é um favor, é a graça de Deus para conosco, que liberta, que transforma, que despedaça o jugo. Sofonias capítulo 3, verso 17, eu vou concluir com esse versículo que diz: Yahvé, o Senhor teu Deus está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em
grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Aleluias! Era a promessa de Deus para aquele povo e a promessa de Deus para nós. Deus, ele age a favor daqueles que o temem, daqueles que o servem, daqueles que o buscam, e Deus, ele despedaça o jugo, e Jesus, ele nos deixa o convite: vinde a ele e lance sobre ele o teu jugo pesado, o teu fardo pesado, a angústia, a tristeza, o sofrimento, porque ele, o Senhor, ele te carrega no colo, ele te sustenta e ele te dá vitória. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, compartilhe, dá o seu like e faça os seus comentários. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.